Uma adoção virou caso de polícia no meio-oeste do estado. O inquérito foi aberto para apurar uma situação que seria ilegal. Segundo as informações da Vara da Infância e Adolescência de Joaçaba, a mãe de uma criança teria dado o bebê a um casal da cidade. O caso foi descoberto pela Vara de Infância e Adolescência de Joaçaba. Todos os meses, o hospital e o cartório precisam apresentar a relação de nascimentos e registros dos recém-nascidos. A falta de um desses registros chamou a atenção da promotoria. A criança nasceu neste hospital de Joaçaba há cerca de 3 meses. Logo depois do nascimento, a mãe entregou o bebê a um casal que ela já conhecia e que também vive na cidade. Uma prática criminosa, conhecida como adoção à brasileira, que não respeita as regras existentes no país para casos de adoção. Segundo a promotora Mônica Lunardi, os pais que adotaram de modo irregular a criança conseguiram registrar o bebê. Um funcionário do cartório não teria observado a documentação e agora tenta cancelar o registro. Os pais adotivos e a mãe biológica foram chamados para explicar a situação. Ela não tinha interesse em ficar com a criança, a ideia dela inicial era colocar para adoção, inclusive, segundo a mãe já tinha informado isso no hospital, queria procurar o fórum para disponibilizar a criança para adoção. A mãe já tinha informado isso no hospital, queria procurar o fórum para disponibilizar a criança para adoção, mas aí como veio, a gente conhece um casal que está querendo, ela resolveu dar para o casal. A criança foi entregue a um abrigo. A mãe biológica também está sendo investigada, já que a criança pode ter sido vendida. A pena para esse crime é de 1 a 4 anos de prisão ou multa. O casal que ficou com a criança sem passar pelo processo legal de adoção pode ficar de 2 a 6 anos preso. Para adotar uma criança, é preciso estar inscrito no Cadastro Nacional dos Estados. Quem quiser adotar, o que tem que fazer? Procurar o fórum da sua comarca, então do local de sua residência, conversar com o assistente social, fazer um pedido ao juiz e lá ele vai ter que apresentar alguns documentos e depois vai ser feito um estudo social pela assistente social, um estudo psicológico pela psicóloga do fórum para verificar se esse casal tem condições de adotar uma criança. Bem, para explicar melhor como é o processo de adoção e que regras devem ser respeitadas, nós convidamos a promotora de justiça Priscila Linhares Albino, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Promotora, seja muito bem-vinda. É um caso muito grave, não é? Muito grave e muito constante. Isso é o que mais surpreende, né, Adriana? Isso tem acontecido em Santa Catarina reiteradamente. O Ministério Público tem se posicionado contrariamente. Nós brigamos, lutamos pelo respeito ao cadastro de adoção. Esse cadastro é um cadastro nacional e as pessoas precisam entender de uma vez por todas que para receberem uma criança, elas precisam estar cadastradas. Não só para a sua segurança, mas também para a segurança da criança. Você falou logo no início da entrevista a palavra constante, né? Isso realmente acontece, né? Infelizmente acontece não só no estado, mas em várias regiões do Brasil. Como acabar com isso, né? Se diz também a respeito do cadastro, né? Se não me falha a memória, o cadastro é de 92, são 20 anos já que acontece isso, então era para ser respeitado, né? Já há um tempo. É verdade, Rafael, nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, nós entendemos a ansiedade de quem deseja dar uma família a uma criança, mas é preciso que essas pessoas reflitam sobre a segurança. Mas por que a segurança? Justamente porque, no caso de uma mãe biológica que entrega, né, levada pela necessidade, eu não tenho mais como sustentar, eu não vou poder custear as despesas dessa criança, ela entrega para essa família justamente que ela conhece e quando ela tiver condições de sustentar essa criança, ela vai voltar e vai tentar ter esse filho de volta. Isso é uma situação que acontece, como eu falei no início, infelizmente com frequência, nós temos nos deparado com essas situações e as pessoas precisam se sensibilizar para a necessidade de se cadastrarem, respeitarem esse cadastro, né, e passarem por tudo isso que a promotora falou. Levarem seus documentos, serem avaliadas por um assistente social, terem a sua família avaliada, o seu contexto social avaliado e também por um psicólogo, porque não é porque eu tenho vontade de adotar que eu estou habilitado a adotar. Isso é muito diferente. Agora, promotora, que complicações uma pessoa que adota esse tipo de atitude, adotar pelos meios, né, não legais, ela pode enfrentar? Bom, como nós vimos ali na reportagem, pode inclusive praticar um crime. Pode sofrer aí um inquérito policial, uma investigação, uma ação penal e ter uma sentença desfavorável a ela. Ou seja, pode ter a sua ficha criminal para sempre manchada
por ter ou subtraído uma criança, ou ter comprado, ter vendido essa criança, e até mesmo, né, um ato que as pessoas acham que, eu já ouvi de muitas pessoas, mas eu fiz isso ou por caridade, ou porque eu sou uma pessoa boa, ou porque é uma promessa. Eu registrei essa criança como minha, né? Não era minha, mas eu fui lá no cartório e registrei. Isso aí é punido pela lei, dar parto alheio como próprio, registrar o filho de outrem como se fosse seu. Então é crime. Não faça isso porque você está praticando um crime. Muita gente reclama do processo burocrático, né? Da demora do processo legal. Isso precisa mudar? Não, isso não precisa mudar, Rafael. A diferença é que quando as pessoas falam que existem muitas crianças nessas entidades de acolhimento e que há muitas pessoas que querem adotar, o que não se questiona é o perfil dessas crianças que as pessoas que estão habilitadas pedem. Essas pessoas querem meninas recém-nascidas e brancas. Então é por isso que elas ficam tanto tempo esperando, porque não há, né, nós não temos uma fábrica de bebês, nós temos crianças reais que nascem e que muitas vezes podem ter algum tipo de deficiência, podem ter, não ser brancas, são meninos. E as nossas entidades de acolhimento realmente têm muitas crianças, sim, porque existem muitos que são maiores de 3 anos. E esses têm dificuldade para encontrar uma família. Então a fila é por esse motivo. Qual o caminho ideal e correto para denunciar casos como esses? Procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. É importante que esses casos, que no nosso estado, esses casos não tomem uma proporção ainda maior, que as pessoas não vejam isso com naturalidade, que essa cultura de entregar o seu filho para quem você conhece seja modificada. Entregue o seu filho com segurança. Não é crime você ir à polícia ou ao Ministério Público ou ao fórum da sua cidade e dizer que você não quer o seu filho, que você não pode cuidar. Você, inclusive, tem direito a uma assistência psicológica. Então, vá lá, entregue essa criança, você não vai sofrer punição nenhuma e essa criança vai ser encaminhada de forma segura a quem realmente pode ter. Promotora de Justiça, Priscila Linhares Albino, muito obrigada pela sua participação no Bom Dia Santa Catarina e denuncie. É importante legalizar essas crianças. Muito obrigada pela participação.